Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ana Paula, professora de Ética e Cidadania da Via Cultural. Na aula passada, falamos um pouco sobre o preconceito da misoginia e falamos da diferença entre misoginia, machismo e sexismo. Nessa aula, eu vou enfocar um pouco mais nas lutas das mulheres contra esse preconceito e também vou contar um pouco sobre como está acontecendo um aumento dos casos de violência contra a mulher agora no período da quarentena. O movimento feminista passou por 3 importantes momentos ao longo de sua história. O primeiro movimento foi marcado pelas reivindicações por direitos democráticos, incluindo direito ao voto, divórcio, educação e trabalho. Nessa luta, destaca-se o movimento sufragista, que eram as mulheres que lutavam pelo voto feminino, iniciado na Inglaterra em 1867 e reforçado em 1869 nos Estados Unidos. O primeiro movimento, então, teve voz no contexto da industrialização e da urbanização do século XIX. No Brasil, esse movimento ganhou força no início do século XX. No Brasil, as manifestações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas, que buscavam melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Nas décadas de 20 e 30, ganhou força no país o movimento das sufragistas, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. O segundo movimento aconteceu na década de 60 e foi marcado pela liberação sexual, principalmente após o lançamento do primeiro contraceptivo oral, a também chamada pílula anticoncepcional. O lançamento desse produto deu liberdade às mulheres a uma vida sexual ativa sem a preocupação da gravidez. Simone de Beauvoir, autora do livro O Segundo Sexo, e Betty Friedan, autora do livro A Mística Feminina, desconstruíram o papel que até então era convencionado para a mulher na sociedade. Em setembro de 1968, em Atlantic City, as mulheres saíram às ruas para protestar contra os estereótipos femininos e a ditadura da beleza. A ideia inicial era promover uma queima de sutiãs, mas isso acabou não acontecendo. A luta sindical dos anos 70 marcou o início do terceiro momento. No Brasil, também emergiram organizações que passaram a incluir na pauta a construção de creches para os filhos das trabalhadoras, igualdade salarial, entre outros direitos, assim como as discussões sobre as igualdades entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. As lutas femininas ainda continuam, principalmente contra a violência contra o gênero feminino, as desigualdades no mercado de trabalho e também para a destruição de estereótipos que impedem a mulher de assumir uma posição de igualdade na sociedade. Essa luta estende-se também a grupos específicos de mulheres, com o aparecimento do feminismo negro e do feminismo islâmico. Historicamente invisíveis, as mulheres continuam a lutar pelo seu lugar na história, em pleno século XXI. Também as lutas da comunidade LGBT estão no centro das reivindicações dessas mulheres que lutam por uma sociedade mais igualitária. E essas lutas das mulheres, como elas se refletiram na nossa legislação brasileira? Em 1982, o feminismo passou a ter um diálogo importante com o Estado, com a criação do primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina, em São Paulo. Em 1985, com a criação da primeira Delegacia Especializada da Mulher. Em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, que aumentou o rigor nas punições em crimes contra a mulher. Com ela, homens podem ser presos em flagrante ou ter prisão preventiva decretada. Já em 2015, foi sancionada a Lei do Feminicídio, que eu expliquei um pouco para vocês no outro vídeo, onde o assassinato de mulheres foi classificado como crime hediondo. Mais recentemente, em 2018, foi sancionada a lei que trata do crime de importunação sexual, que é a realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiros. Assim como também virou crime a divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo, pornografia,
com ou sem o consentimento das pessoas envolvidas. E qual o papel da mulher na nossa sociedade atual? Nas famílias, elas têm cada vez mais assumido o papel de liderança, muitas vezes provedora do lar, além de responsável pela educação dos filhos e dependentes. O mapa da violência de 2015 colocou o país na 5ª posição em casos de assassinatos de mulheres, com uma média de 4,8 mortes a cada 100 mil. Já os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2017, revelam outro fato chocante. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país. Segundo a Agência Brasil, de acordo com dados de 20 de abril de 2020, agora durante a pandemia, houve um aumento do atendimento por parte da Polícia Militar à violência doméstica, que aumentou cerca de 44,9% no estado de São Paulo. Também os casos de feminicídio tiveram um aumento, subindo de 13% para 19%. Essa tendência de aumento também se repete em outros estados do país. Por acaso você já ouviu falar naquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Bom, essa frase demonstra um dos traços da cultura brasileira, que tem como resultado a banalização da violência de gênero. Felizmente, essa postura do brasileiro tem mudado. Segundo os dados da mesma pesquisa, muitas pessoas, vizinhos, têm percebido essa escalada da violência doméstica e têm denunciado, usando principalmente as redes sociais. Os relatos sobre brigas entre vizinhos totalizaram 52 mil postagens no Twitter entre fevereiro e abril deste ano, um acréscimo de 431%. Ao se considerar apenas as mensagens que indicavam a ocorrência de violência doméstica, as menções chegam a 5.583. Pelo mapeamento dessas pesquisas, pôde-se observar que 1/4 dessas denúncias acontecem na sexta-noite e cerca de 52%, mais da metade deles, na madrugada, entre 10 e 3 horas da manhã. Outro dado interessante é que a maioria das postagens de denúncia foi feita por outras mulheres, cerca de 67%. O importante é que esse movimento de denúncia não pode parar. Nós não podemos nos calar diante de violência doméstica contra mulheres e também contra crianças. Normalmente, essa violência começa com xingamentos, com ofensas, com uma palavra mais dura e vão numa escalada crescente de violência, até alcançar agressões e até o feminicídio. É importante que a gente esteja atento e para denunciar, nós temos que procurar as entidades competentes, a polícia, a delegacia da mulher, o Disque Denúncia, as entidades de defesa e proteção da mulher, entidades de assistência social. O importante é que a gente faça a nossa parte. E para finalizar a nossa aula, eu gostaria de pedir um novo texto para vocês. Dessa vez, o tema é a quarentena e a convivência entre as pessoas. Pode ser novamente um texto, pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser inclusive uma comunicação não verbal, para aqueles que têm mais facilidade com o desenho, com a expressão artística. O importante é que vocês tratem desse assunto. Como está a convivência entre as pessoas durante esse período de pandemia? Será que ela piorou? Será que ela melhorou? A convivência entre as famílias está pior? Está melhor? Eu quero ouvir o seu ponto de vista. Mande para a gente, que estamos recolhendo materiais para a nossa exposição virtual. Façam, por favor, esse trabalho. Mandem para a Aline, mandem no Google Docs. Enfim, comuniquem-se com a gente. Façam também as lições dos outros professores, porque temos menos de um mês para a nossa exposição, tá certo? Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem-se e um beijo a todos.